Oi gente, eu sou a Ione do Minha Vida Literária. No vídeo de hoje eu trago pra vocês a resenha de Entre o Sol e a Lua, primeiro livro da série Esmeralda, da Ana Ferrarese. Esse livro foi lançado em 2016 pelo selo Novos Talentos, da editora Novo Século, e a série vai ser composta ao todo por 4 volumes. Pelo que eu pude perceber, em cada um dos livros a gente vai ter um pouco mais de cada um dos personagens diferentes que vão aparecer aqui, mas ao mesmo tempo vai ter também uma continuidade das histórias. Então o interessante é que os livros sejam lidos realmente ali em ordem. Essa aqui é uma série que vai mesclar romance com fantasia, com um pouquinho de aventura, mas o mais interessante dessa fantasia é que ela é constituída a partir do folclore brasileiro, da mitologia tupi-guarani, e isso por si só já traz uma cara aqui bem diferente para a história e com certeza também um teor bastante interessante e diferente. Logo no início, a autora explica que ela partiu da mitologia tupi-guarani, mas que essa mitologia não tá aqui 100% fiel, que ela se utilizou aqui da liberdade poética dela, para aplicar essa mitologia dentro da história que ela queria contar. Então tudo que tá aqui é baseado nessa mitologia, não é uma reprodução fiel dela. No caso, a gente vai conhecer aqui a história da Joana, uma mulher que acabou de sair de um relacionamento abusivo e decide então que ela vai mudar de vida. Para isso ela se candidata a uma vaga de emprego no Rio de Janeiro, uma vaga que ela acha que nem vai conseguir, só que ela acaba se surpreendendo quando ela de fato consegue, e para isso precisa então se mudar da cidade que ela muda no interior de São Paulo. Quando ela chega lá, as surpresas continuam, porque ela é muito bem recepcionada por todo mundo que trabalha ali, e quando ela conhece um dos CEOs ali da empresa, a atração entre eles é gigantesca, é muito forte, e ela não consegue entender como aquilo pode estar acontecendo com ela. Até que ela começa então a conversar com essas pessoas, a ouvir histórias sobre entidades, e ela acaba então descobrindo que ela na verdade é uma entidade da Lua, e o Cauã, que é esse CEO da empresa, é a entidade do Sol, e eles na verdade foram feitos um para o outro. Tem aquela história milenar de almas gêmeas e sempre acontece alguma coisa que vai tentar separar os dois. Acho que o que eu achei mais interessante aqui da história é que pelo menos nessa fase inicial é como se a gente tivesse duas histórias sendo contadas. Uma delas é um romance aos moldes do que a gente basicamente está acostumado a ler, um romance que seria bem típico se não fosse essa segunda história que está sendo contada, e que é essa questão então toda das entidades, do folclore que está todo aqui por trás então do enredo e que está constituindo as personagens. E aí também logo no começo a gente tem essa mitologia sendo contada, então explicando sobre Jaci, Guaraci, sobre como essas entidades atuam na Terra, como isso faz parte do equilíbrio da Terra. Ao final do livro tem também todo um glossário que vai explicar esses termos, que por mais que eles apareçam ao longo da leitura, é mais fácil também se eles estiverem destacados ao final, porque, enfim, caso você esqueça de alguma coisa, você pode voltar a consultar, e é muito mais fácil fazendo isso, ao final do livro. E aí, então, também a gente tem outro ponto muito legal, porque por mais que a gente tenha essa questão da mitologia muito presente aqui, esse não é o foco da história. Eu acho que a história é realmente muito mais o romance em si do que essa mitologia. Ela só realmente dá um tom diferente para a leitura. É claro que os acontecimentos também dependem dessa mitologia. Então, muitas das intrigas, dos conflitos que estão aqui são por causa dessa mitologia, mas, como eu disse, o que fala alto aqui na história é o romance. Algo que eu achei muito legal também é que, por causa dessa mitologia, a autora traz mensagens muito legais sobre a Terra como um todo, a visão que ela dá aqui, pro balanço energético, a questão de como bem e mal vão se interligar, razão, emoção e loucura. Tudo isso tá munido por essa questão da mitologia, acaba sendo até quase que uma visão meio que espiritual da coisa, e eu achei muito bonita essa visão aqui, como tudo isso constrói mensagens que são relevantes ao longo da história. Alguns dos detalhes que me incomodaram um pouco, um deles foi em relação ao fato de que a história se dá num momento muito específico, que é o ano de 1994, e eu não sei se essa escolha do período foi por causa dos outros livros da série, se a autora tem algum acontecimento em mente que, enfim, precisa se interligar com a história daquele momento e tal, porque nesse livro eu não senti nada que tivesse algum acontecimento daquele ano, que fizesse com que a história tivesse que passar nesse período.
E aí tem alguns detalhes, algumas coisas que eu senti meio anacrônicas naquela época. Coisas que, por exemplo, caberiam muito mais se a situação estivesse nos dias atuais do que na década de 90. Mas como eu disse, isso foram, né, detalhes. E outro aspecto também foi em relação ao próprio texto, porque a gente se depara, né, com vários trechos que apresentam repetição de termos, repetição de ideias, e que com isso vai acabando deixando o texto, a leitura um pouquinho mais cansativa. Mas de modo geral a leitura acaba cativando, porque ela é de uma leitura muito tranquila, uma leitura muito fácil e que acaba sendo convidativa principalmente por causa do teor de romance que tá aqui na história e, claro, por todo esse diferencial da mitologia que tá presente, que com certeza foi um dos pontos mais altos da leitura e uma sacada muito boa da autora de colocar isso aqui, até porque a gente não costuma, né, ler tantos livros em que essa nossa mitologia tá presente. E se você se interessou pelo livro, a autora cedeu também um exemplar para sorteio para vocês, então para participar é só estar inscrito aqui no canal e comentar nesse post dizendo que vocês estão participando da promoção. Ela vai ficar então no ar até o dia 20 de outubro e o resultado vai ser liberado aqui nesse post também a partir do dia 21. Além do livro, vocês também vão concorrer a uma eco bag pintada, né, pela própria autora, porque ela também é uma artista plástica. Aqui tem a capa de outro, né, livro dela. E também, enfim, é muito legal então essa ideia da eco bag, porque ela tem tudo a ver aqui com a história, já que a gente tá pensando, né, num desenvolvimento sustentável e tudo mais. Tem toda uma mensagem também ecológica presente no livro. Só pra mostrar pra vocês também, a autora me enviou Tudo por Amor, que é o segundo livro dessa série. Aqui a gente vai ter tanto uma continuação da história, né, do primeiro livro, como também um foco em outros personagens que já vão aparecer aqui desde cara na sinopse. Além desse livro, outros dois ainda vão ser lançados e todos os links pra conhecer mais sobre os livros, como comprar e tudo mais, estão aqui no box de informações. Se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa essa curtida que isso ajuda muito na divulgação. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo. Aproveite pra se inscrever, ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade. Me acompanhe também nas demais redes sociais do Minha Vida Literária. Beijos a todos, até o próximo vídeo.